Então, sejam todas bem-vindas aqui a mais um encontro da nossa comunidade de deusas. Gratidão a vocês que estão aqui ao vivo e a vocês que assistirão a esse conteúdo gravado depois no YouTube. Nós continuamos falando um pouquinho sobre a mente mestra, lembrando que esse conteúdo é extraído do material do 16 Leis do Sucesso, do Napoleon Hill, só que a versão do Jacob Petrie, que ela é um pouco mais contemporânea. Então, nos encontros anteriores, se vocês quiserem acessar, estão disponíveis lá dentro do YouTube. As Deusas está disponível dentro da plataforma. E aqui eu vou continuar, então, de onde nós paramos, tá? Então, a mente Ô, mestra... Pri, Oi, pode... nós estamos em que parte desse livro? A mente mestra é o primeiro Em que capítulo ainda. capítulo, assim? É o primeiro Tá no primeiro? capítulo. Tu já teve quantas aulas, assim, quantos encontros desse livro? Acho que umas 5. Já 5, tá. É. Só para eu me posicionar onde eu tô, porque eu participei, acho que de 2 já. Dentro das deusas, lá dentro da área, tem lá no bônus, porque eu tô colocando ele como bônus Vai lá, tudo ter, tá, organizadinho, tá? Porque tem os encontros aqui da tá. comunidade, que é os que são abertos para todas as pessoas e fica disponível no YouTube. E depois a gente tem um encontro que é só nosso, que é dentro da mentoria mesmo, que é um pouco mais Uhum, outra pegada, um pouquinho os encontros. Mas para vocês, dentro da mentoria das deusas, estão as duas partes, tá? Tá o que é aberto e tá o outro. Porque acaba que às vezes eu falo, dou um exemplo em um que eu não dou em outro, então eu gosto de colocar para vocês lá dentro da plataforma todo o contexto, tá? Tanto que foi da comunidade, tá. quanto que é da mentoria, tá bom? Então vamos lá. Uhum. Aqui, o que que acontece? A gente acaba buscando o sucesso em planos complicados, né? Baseados na crença de sorte, de milagres, que esperam que isso vai favorecê-lo misteriosamente para mudar o curso da sua história. Mas o sucesso, ele é muito mais simples. A estrutura do sucesso, ele atua sobre dois poderes, que é o quê? O poder pessoal e o poder coletivo. Lembrando que o poder pessoal é quando eu desenvolvo alguma habilidade, alguma competência, que eu saio lá do nível de dependência, passo para a independência e chego à interdependência, que eu posso me relacionar com outras pessoas e que essa habilidade que eu desenvolvi, ela vai ser útil para outras pessoas também, ao redor, em torno do objetivo principal definido. Então, ambos os esforços se originam do esforço organizado em torno de um propósito definido. E para que a gente obtenha essas duas formas de poder, o primeiro passo é saber o que se quer, para que depois a gente possa começar a agir. E você pode começar a fazer isso exatamente aqui. Então, mesmo que não sejam apenas pensamentos, comece a agir no sentido de obter aquilo que você se propôs. Então, aqui a gente vem falando da mente mestra, mas o conteúdo anterior foi falando do objetivo principal definido, que a gente tem que ter algum objetivo, senão a gente fica dando voltas, né? A gente fica no círculo vicioso e a gente não sai do lugar. Então, dedicar um tempo, eu não tenho propósito definido, eu preciso dedicar um tempo a escolher um propósito, nem que o propósito principal definido nesse momento seja descobrir o que será meu propósito. Então, dedicar esse tempo aí. Então, comece a agir no sentido disso que você se propôs. Então, se você não tem ainda um propósito definido, dedique-se 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, para meditar sobre esse tema. Por quê? Para você ter clareza do que você quer para sua vida. Que aí você pode escolher qual área da sua vida que você quer se dedicar nesse momento. Mas para você começar a colocar as metas, para você ter clareza que você está seguindo nessa direção. Na medida que você vai utilizando essas ferramentas, quando você estiver pronto para recebê-las, outras melhores serão colocadas no caminho. Então, por exemplo, tem muito essa frase que a gente ouve que quando o aluno está pronto, o mestre aparece, né? Então, o que acontece? Quando a gente escolhe ali um objetivo, eu coloquei um objetivo que eu quero alcançar, coloquei ali uma meta que eu estou olhando para ela todos os dias. Eu posso não ter os recursos e tá tudo bem. Só que se eu definir que eu quero aquilo,
e começar a me impregnar com isso todos os dias e olhar para aquele sonho e olhar para aquele desejo, os meios para que eu consiga alcançá-lo começarão a vir para mim. Então eu vou começar a ter clareza. Por exemplo, às vezes é uma promoção no trabalho. Então eu, né, a primeira ideia é, ai, mas será que eu consigo? Ai, porque tem tantas outras pessoas, então surgem todos aqueles questionamentos. E aí você decide de verdade, fala, não, eu quero essa promoção no meu trabalho. E aí o que você faz? Começa ali a visualizar a promoção, você no cargo, decide o cargo, e aí tá, o que é exigido para esse cargo? Aí você vai estudar o que é exigido. Então você vai começando a dar os passos e você começa a perceber que começa a atrair os eventos e situações que vão te ajudar para que você alcance essa promoção. O meu, eu vou até compartilhar a minha história da promoção quando eu vim aqui para Floripa, porque olha como que são as coisas. Eu tinha definido que eu queria me mudar para Floripa, encerrou o meu cargo em São Carlos, o superintendente precisou ser afastado, entrou um novo superintendente, e esse novo superintendente era aqui da região do Sul. E aí o que acontece? Ele abriu a reunião que ia ser fechada, ele decidiu abrir coletiva a reunião, então eu ia pedir para ser desligada do banco, porque eu queria vir embora para Florianópolis, só que a reunião foi aberta para todo mundo, então eu não tive coragem de falar, olha, eu quero sair, levantar a mão e falar, quero sair. E aí ele abriu uma oportunidade, ele falou, quem quiser pedir alguma coisa, agora é a hora. Eu levantei a mão, falei, eu quero ir embora para Floripa. E aí ele falou assim: você já viu se tem vaga? Eu falei, não. Aí eu procurei a vaga, deu certo, me inscrevi, fiz o processo seletivo e vim para cá. Mas para você ver como eu já tinha definido que eu queria vir para Florianópolis, isso já era um fato dentro da minha cabeça, né? Só que na minha mente pequena, naquele momento, perante aquela situação, eu só enxergava a possibilidade pedindo demissão do banco, pedindo para ser desligada da empresa, porque aí eu receberia meu acerto e com o meu acerto eu conseguiria fazer tudo isso. E eu não precisei de nada disso. Só que eu defini o que eu queria. Eu queria vir embora para cá. Em outubro do ano anterior, eu já tinha feito churrascos comemorando, falando que era minha despedida. Entende? Por quê? Porque eu já sabia o que eu queria fazer. E aí as situações foram acontecendo e eu vim para cá através de uma promoção ainda, mas por conta de um superintendente do banco que saiu de licença e o outro que assumiu para, eu não vou lembrar o nome agora, tá? Mas meio que para tampar ali aquele espaço que ficou em branco, então ele veio se apresentar para todo mundo e tudo mais, era justamente uma pessoa que tinha contatos aqui no Sul. Então, olha como que tudo foi conspirando ali ao meu favor. Então, eu defini o que eu queria e as oportunidades chegaram. Então, quando você define o que você quer, você tem olhos para isso. Porque, por exemplo, se eu não tivesse definido que eu queria Florianópolis, ia fazer pouca diferença se ele fosse do Sul ou não. Eu não teria, entende? Levantado a mão, talvez, né? Mas como ele casou muito dele ser uma pessoa que tinha contatos para cá e tudo mais, e aí falei, cara, falei, é Deus falando comigo, é meu momento de levantar a mão e falar o que eu quero. Mas eu tinha na ponta da língua o que eu queria, né? Que era vir para Florianópolis. Então, aqui ele traz também sobre Thomas Paine, que foi um dos grandes pensadores da Revolução Americana, e ele teve a mente muito acurada, que ajudou a moldar a Declaração da Independência dos Estados Unidos, e ele começou a convencer os membros do Comitê de Independência a traduzi-la em termos reais. Então, ele era considerado por muitos homens sábio, e ao falar da origem de sua sabedoria, o que esse homem disse? Que qualquer pessoa que observa a mente humana, ao observar a sua, deve ter percebido que há duas classes distintas de pensamento. Uma que é construída pela reflexão e pelo próprio ato de pensar, e outra que salta à mente por conta própria, os insights. Sempre tive como regra tratar com cortesia esses visitantes voluntários, examinando-os com cuidado, e é deles que tenho adquirido quase todo o conhecimento que possuo. O que ele traz aqui? Quando a gente tem um propósito definido, que nem quando eu defini que queria vir para Florianópolis, a minha mente inconsciente
começou a trazer ideias. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Então, eu comecei a ter esse saltar a mente, que são os insights. Por quê? Porque eu tinha um propósito definido. E quando eu defini aquele propósito, os insights começaram a trazer ali como que eu poderia realizar. Então, é importante que a gente tenha essa clareza, porque quando a gente define um objetivo, se a gente fizer ainda o exercício conforme o Joseph Murphy traz no Poder do Subconsciente, de dormir pensando nesse propósito, né? Todos os dias, então eu já me ver ali realizando aquilo, o que que acontece? A gente começa a conversar com o nosso subconsciente e ele começa a trazer para a gente esses insights com muita clareza. E a mente mestra tem esse poder, principalmente por quê? Porque ela pode utilizar, inclusive, das outras pessoas que a gente tem contato. Sabe quando você está pensando em algo e aquilo está tão forte dentro de você que você cruza com alguém e a pessoa fala, solta a brecha que você precisava, a informação que você precisava, que você estava buscando, que você não sabia onde encontrar, e aí você está tendo uma conversa aleatória com alguém, e aí a pessoa fala assim, ah, você não sabe o que aconteceu com fulano. Fulano fez isso, isso, isso e aquilo. E você fica assim, ó. Era o que eu precisava ouvir? Então, a gente pode receber esses insights através das outras pessoas também. Então, o Paine defendia a ideia de conhecimento, que todo conhecimento que uma pessoa adquire na escola e na universidade, elas cumprem um papel menor. Ela é apenas útil para você começar a estudar e aprender por conta própria. Mas que toda pessoa, olha que lindo isso, toda pessoa que pretende aprender deve ser seu próprio professor. Toda pessoa que pretende aprender deve ser seu próprio professor. Vamos trazer aqui. Por que que eu coloquei as 16 leis do sucesso para a gente trabalhar? A Ana faz parte da mentoria das Deusas a Brilhar, e ali a gente trabalha muito a parte de percepção corporal, a percepção energética, para elevar a vibração. Mas eu sentia que faltava alguma coisa. Como eu sempre trabalhei no mundo corporativo, é legal estar com a energia lá em cima. É legal se conectar com o seu corpo, mas e realizar os meus sonhos? Então, as 16 leis do sucesso, ele traz muito quais são esses recursos necessários para que a gente alcance o nosso sucesso. E lembrando que cada um define o que é sucesso para si. Mas aí o que que acontece? Aqui é uma forma que eu preciso estudar ainda mais o livro, eu preciso compreender mais profundamente o livro para eu poder passar o conteúdo para vocês. Então, tem o tempo que eu estou fazendo o slide, tem o tempo que eu releio ele várias e várias vezes para preparar o conteúdo que eu vou passar para vocês. E dessa maneira, eu acabo me tornando professora de mim mesma. Então, eu crio um compromisso com vocês de entregar esse conteúdo em formato de aulas, mas isso ajuda principalmente a mim. Por quê? Porque vai fazendo com que eu internalize cada vez mais e mais, e a cada vez que eu falo mais sobre isso, esse conteúdo vai se impregnando em mim. Então, eu vou aprendendo a ser minha própria professora, porque a gente precisa compartilhar com outras pessoas. Se você aprende uma receita e você não faz, não coloca ela em prática, ela vai ficar guardadinha ali no seu livro de receita. Agora, se você pega uma receita, faz ela uma vez, faz ela duas, três, quatro, cinco, 10, você já decorou a receita, ela ficou ali dentro de você. O que que acontece? Você está ali num jantar com amigas e você levou talvez esse prato, vamos supor que seja um manjar de alguma coisa, um manjar de coco. O que que acontece? A hora que as pessoas saboreiam aquele manjar, alguém te pergunta: Nossa, Ana, qual que é a receita desse manjar? Você tem na ponta da língua. Então você saiu de quem não sabia a receita, aprendeu a receita, praticou, 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 e agora você é capaz de transmitir esse conhecimento para outras pessoas. Então é muito lindo, porque quanto mais a gente compartilha com outras pessoas, mais dentro de nós isso vai reverberando também. Então, para aumentar o seu poder pessoal, você tem que se esforçar o tempo também para coletar novas ideias de fontes diversas. Então, pegar essas receitas para colocá-las em prática. O que que eu vejo muito, 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 muito hoje? Tem muito conteúdo disponível e muito conteúdo de qualidade, inclusive.
tá? E aqui eu quero trazer um ponto de vista que a Ana pensa diferente da Elisana, e não significa que seja mentira nenhuma das duas. É o que deu certo para Ana e é o que dá certo para Elisana, e podem ser pontos de vista diferentes. Então, com essa disponibilidade de informação, pode ser que a gente se perca pelo caminho, porque às vezes a ideia da Ana bate o ovo antes, a da Elisana bate o ovo depois. Só que as duas vão entregar a mesma receita. Só que a gente fica naquele conflito. E como que a gente resolve? Eu testo batendo o ovo antes, testo batendo o ovo depois. Só que hoje em dia as pessoas estão preguiçosas. Em que sentido? Ela só ouve a receita, mas ela não se dispõe a ir lá e fazer. E aí ela não sabe qual que é o certo para ela, o que, que vai ficar melhor, como que para o paladar, porque pode ser que com o ovo batido antes, a receita saia de um jeito, e com o ovo batido depois, pode ser que fique mais fofinho. E como que você vai saber? Fazendo de um jeito e fazendo de um outro, e observando o resultado. E aí você escolhe, não, mas eu gosto dessa cremosidade maior, não, eu gosto dele mais sequinho. Você só vai saber o que vai te apetecer mais colocando em prática, tá? Então você precisa coletar as informações, digeri-las, para que você possa perceber e validar o que funciona para você. Todos nós temos as nossas verdades. Isso é muito importante, mas a gente precisa colocar em prática para ver o que funciona comigo ou não. A mente se torna estagnada, estreita e fechada, a menos que você esteja em constante busca de novas ideias. Então, se a gente não estiver em contato com novos ambientes de tempos em tempos, a gente vai estar sempre fazendo o arroz e feijão do mesmo jeito. Não que seja ruim fazer o arroz e feijão, vocês sabem que eu defendo muito o arroz e feijão para depois a gente partir para as outras coisas. Mas é legal a gente conhecer o jeito que a Ana faz o arroz e feijão, o jeito que a Elisana faz o arroz e feijão. Por quê? Pode ter uma dica de um tempero ali que fica muito mais saboroso do que o que eu usei até hoje. E por que não? Só que eu só vou saber o dia que eu for jantar na casa da Ana. E a Ana me colocou o feijão dela e eu provei o feijão dela, eu fiz o feijão do meu jeitinho a vida toda, que fica delicioso, que todo mundo elogia. Só que aí eu vou para a casa da Ana, que é um ambiente diferente, recebo ali dela, né, o jantar, e tem o feijão, e eu como o feijão dela e eu falo, Ana, amiga, o que você põe nesse feijão que dá esse zirridum? E depois eu vou para casa da Elisana e como o feijão da Elisana, e também é diferente do meu e pode ser ainda mais saboroso também. Então, quando eu estou exposta, só que eu só conheci esses novos feijões porque eu visitei cada uma delas, porque eu fui em busca e me permiti, me abrir para novas experiências. Fez sentido aqui? Então eu preciso me colocar em contato com novos ambientes e novas experiências, porque senão a minha mente fica fechada. Já sei fazer o feijão do jeito que eu faço, todo mundo me elogia, então não tem por que eu querer mudar, né? Time que tá ganhando não se mexe. Não, ele pode ficar melhor, né? E só que eu preciso estar aberta para isso. Então, da mesma forma, ficaríamos debilitados aqui se a gente comesse a mesma comida todos os dias. Essa estreiteza dessa visão da experiência prática diminui o nosso potencial e nos leva a uma rotina de mediocridade. Mediocridade é a média, tá? Então, quando eu não me abro para ter novas experiências, às vezes a Ana está me chamando há tempos, mas eu não me abro a ir. A Elisana está me convidando há tempos e eu não me abro a ir. A gente sempre tem a desculpa, dentro de nós tem aquele sabotador que eu não tenho tempo, eu não posso, eu não isso, eu não aquilo. 500 mil historinhas que a gente conta para não se abrir para novas experiências. E às vezes eu quero compartilhar com vocês, porque às vezes é uma coisa simples. Às vezes é, por exemplo, no sábado, uma amiga que mora aqui em Floripa me convidou para ir à praia com ela. A princípio,
eu tinha que arrumar mala de criança, toalha. E naquele momento, sabe quando estava tão gostosinha na TPM ali, sabe? Borocochô, deitadinha, lendo um livro. Aí veio o sabotadorzinho, sabe? Falou, ai, pra que você vai sair? Já são 3 horas da tarde. O que você vai fazer pra rua? Né? Tá frio. Aí eu falei, para, vai ser uma delícia. Mas naquele momento eu tive que fazer uma escolha. Eu tive que ser mais forte do que, inclusive, a minha vontade de ficar em casa, porque estava muito confortável. Então, tava uma delícia ficar em casa, lendo meu livro, quentinha, embaixo das cobertas. Mas eu falei, caraca, faz tempo que eu não a vejo, deixa eu ir. E a gente foi, e foi uma delícia. Depois eu cheguei, tomei banho, dei banho na Thalita, e continuei lendo meu livro embaixo da minha coberta, deliciosamente. Mas eu me abri. Só que eu já fui a Priscila, que já recusei inúmeros convites. Inúmeros convites. Porque, ai, agora não. Ai, hoje eu não posso. Ai, hoje eu tenho tal coisa para fazer. E aí a gente se priva de experiências que vão nos levar principalmente a ter novos pontos de vista. E aí a nossa vida entra naquela rotina destrutiva pra gente, tá? E por outro lado, essa mente, quando a gente começa a ter, ai, pera, gente. Ai, tá doendo a minha orelha. Quando a gente começa a ir para novas experiências, a nossa mente se torna mais alerta. E aí ela passa a trabalhar com mais eficiência e eficácia, pois ela leva um choque de cultura ao entrar em contato com outras ideias. Então, se eu vou lá na casa da Ana, experimento o feijão dela, e eu achava que o meu feijão era o fodástico, e eu aprecio o feijão dela e falo, caraca, o que que é isso? O que que acontece? Eu estou me abrindo para novas experiências. E isso permite que eu aprenda novas coisas, porque eu vou ficar curiosa. Eu vou querer saber, Ana, qual que é o teu segredinho aqui? O que que você fez de diferente? E depois eu vou testar. Então, a minha mente, quando eu me exponho a novos estímulos, automaticamente ela vai se abrindo para eu receber mais informação, tá bom? Então, qualquer pessoa que busca pelo sucesso, ela não pode dizer nunca que a sua educação terminou, porque sempre vai ter algo novo que ela possa aprender, testar, validar para ter certeza de que aquilo funciona para ela, tá bom? Então, a pessoa que busca realizar qualquer objetivo, ela deve sempre continuar sendo uma pesquisadora, uma estudante, para que ela possa tirar lições de todas as fontes possíveis, principalmente das fontes conectadas diretamente ao seu propósito principal definido, para que possam lhe dar conhecimento específico para que te auxilie a realizar ele. Então, se você quer a promoção, e aí o que acontece? Vamos falar agora sobre a promoção. Você quer aquele cargo lá acima do seu, que precisa de algumas competências que você não tem. O que que você faz? Você vai procurar pessoas que tenham essas competências desenvolvidas. Para quê? Para que você possa desenvolvê-las também. Então, é um olhar mais é, acentuado para determinadas funções dentro daquela empresa que você precisa ter, um olhar mais analítico para alguns relatórios que você nem sabe quais são os relatórios. Então, você se aproxima das pessoas e as pessoas eu falo por experiência própria. As pessoas que estão nos cargos acima, elas têm muita disponibilidade por nos ensinar, sabe? Então, assim, eu ensinei muitas pessoas que estavam em cargos abaixo do meu, e assim como eu recebi muito suporte, muita ajuda e muito conhecimento das pessoas que estavam acima de mim. Então, o que acontece? As pessoas gostam de ensinar também, só que você precisa ter aí, né? Eu falo que uma coisa que a gente vai aprendendo muito é não ensinar qualquer um. Porque quantas vezes a gente começa a ensinar e a gente percebe que a pessoa também não tá nem aí com a paçoca. Então a gente vai aprendendo a refinar para quem que a gente passa o que a gente vai ensinar. Mas tem muitas pessoas dispostas. Então a gente consegue se aproximar de pessoas que têm sentido com o meu objetivo, com o meu propósito ideal, e isso vai fazer com que eu vá ganhando conhecimento específico que realmente me auxilie para realizar o meu objetivo. Fez sentido aqui? Uau! Ninguém alcançará o poder para obter um grande sucesso se não for capaz de harmonizar outras mentes em torno do seu.
propósito. Ninguém alcançará o poder necessário para obter um grande sucesso se não for capaz de harmonizar outras mentes em torno do seu propósito. Na semana passada, nós falamos bastante sobre a importância de criar a mente mestra com as pessoas às quais a gente está inserido, a nossa casa, a nossa família, ao ambiente que a gente está. É muito difícil, você vai ter que fazer muito mais esforço, mas muito mais esforço mesmo, se você tem um sonho que você não consegue explicar a importância desse sonho, desse objetivo para as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque as pessoas têm outras vontades. E se você não souber comunicar isso muito bem, você vai ficar entrando na onda para agradar aos outros e deixando o seu objetivo de lado. Fez sentido aqui? Então, você precisa trazer essa harmonia. Não significa que você vai se isolar das coisas das outras pessoas, mas você vai ter um ponto de equilíbrio. Você vai ceder quando é necessário ceder, mas você vai avançar quando é necessário avançar. E aí você vai criar essa harmonia e esse respeito, principalmente, porque você tem os seus objetivos e aí você consegue se posicionar e dizer: isso hoje não, né? Então, hoje sair no sábado não faz sentido porque eu tenho essa outra aula que eu preciso disso. Mas no domingo eu não tenho. Então, pode ser no domingo, esse compromisso pode ser trocado para um outro dia, porque é horrível para gente quando as pessoas que estão ao nosso redor tiram sarro, fazem brincadeirinhas, desdenha, né, da nossa capacidade. Ah, isso aí, ai, é uma tonta, fica lá fazendo isso. E é ruim pra gente. Por quê? Porque a gente quer, é natural do ser humano querer esse reconhecimento. Entende? Então, e o que eu senti muito de compartilhar é como que a gente ensina as pessoas que estão ao nosso redor a nos tratar bem. Porque você respeitar o meu sonho também é me tratar bem. Então, se a gente se ama, né, o pai, a mãe, como que eu posso explicar? Pá, isso aqui é importante para mim. Você brinca, você faz isso, mas eu não gosto. Isso me machuca. Então faz com que, para a gente criar essa harmonia, consegue compreender quantas coisas a gente precisa se fortalecer internamente? Como que é lindo isso? Porque para você conseguir falar para o outro, não é fácil, né? A gente falar para o outro a importância daquele sonho para a gente falar para o outro que a brincadeirinha dele machuca, não é agradável, entende? Quantas vezes eu tive muitas pessoas ao meu redor que tiravam sarro e eu não sabia falar que aquilo me agredia. Só que aquilo ficava na minha cabecinha, às vezes 2 semanas, 3 semanas. Então, por não saber me posicionar, eu me feria, porque eu ainda permitia que aquela semente errada ficava lá me martelando depois e gerando dúvida em mim com relação à minha capacidade. Sendo que não era a minha capacidade que estava sendo questionada, aí era, na realidade, a minha capacidade de esclarecer aos outros o quanto aquilo era importante e o quanto aquelas brincadeiras me magoavam, o quanto aquelas brincadeiras, para mim, eram de mau gosto, porque cada um tem um ponto de vista diferente. Então, para alguns, a brincadeira pode não doer nada, mas para outras pessoas pode doer. Então é importante que a gente verbalize. E para que a gente possa verbalizar, a gente precisa ter a clareza interna, né? Então, olha que lindo que é esse processo, porque aí a gente vai fazer o quê? Conseguir harmonizar outras mentes em torno do seu propósito. Sabe aquela coisa que aí, por exemplo, a mãe, quando o filho está estudando para o vestibular, né? Que faz uma alimentação, que organiza as coisas para o filho poder estudar, porque sabe que ele precisa criar aquela rotina. Então, ela produz um ambiente que potencializa o resultado do filho. Quantas pessoas a gente não conhece que fazem isso? Então, por que o ambiente que eu estou inserida não pode me proporcionar isso também com relação ao meu sonho? Porque eu não estou sabendo verbalizar isso. Certo? Então, a gente vai se alinhando internamente e a gente vai conseguindo trazer essa harmonia para as pessoas que a gente está inserido. E aí a gente precisa ter essa firmeza muito forte dentro de nós, porque pode ser que a gente precise repetir isso
Muitas e muitas e muitas vezes, tá? Mas isso vai fazer com que o ponto central do princípio da mente mestra esteja na palavra harmonia, cooperação, colaboração. E é aí que está o segredo do sucesso ou do fracasso de qualquer empreendimento. Então, como a mãe lá para o filho que vai fazer vestibular, ela sabe quando são as provas, então ela ajuda, às vezes ela proporciona também, por exemplo, ver que o filho está estudando demais, olha, hoje vamos dar uma pausa, vamos no cinema, vamos para um parque dar uma volta, vamos fazer uma caminhada. Então ela consegue ali, a mãe naquele momento, administrar isso com muita maestria para poder proporcionar esse bem-estar, porque ela sabe que esse bem-estar é importante para que ele esteja bem, para que ele realize aquela prova, né? Então, só que se eu não consigo passar isso para a pessoa que está ao meu redor, se é uma mãe, por exemplo, não consegue perceber a importância desse vestibular para o filho, por exemplo, que está lá apontando o dedo, que está lá julgando, vai ser muito mais difícil para essa pessoa, entende? Do que ela ter um ambiente que coopere com isso, tá? Então a gente precisa aprender a construir os ambientes que cooperem com os nossos sonhos. Senão a gente vai ficar o tempo inteiro lutando com a nossa mente, tá? E aí, para que essa harmonia possa acontecer, é preciso que as mentes, às vezes, elas sejam aquecidas com discussões e com debates. Discussões e debates aqui as ideias, tá? Por quê? Porque o objetivo principal definido, a hora que eu começo a compartilhar com você as minhas ideias, você traz novas ideias e isso vai fazendo com que a ideia se expanda. É um fermento mesmo, cada um vai colocando um ingrediente e essa massa vai se expandindo. Então você consegue ter clareza, às vezes, sobre um ponto de vista que eu não vi. Então, às vezes, é um projeto que vai investir bastante dinheiro, mas não fez um teste de validação se aquela área vai abrir uma loja num lugar, numa região que talvez não prospere, porque não tem o valor, o recurso financeiro dentro daquela região. Então você vai jogar dinheiro fora. E aí, às vezes, a pessoa que está ali ao seu redor, ela tem essa visão mais apurada para isso. E ela conhece alguém, ó, vamos falar com fulano que ele consegue fazer uma pesquisa de mercado para ver o raio financeiro daquela região, para ver se comporta esse empreendimento que você está fazendo, entende? Ao invés de você fazer na marra. Então, as discussões, elas vêm muito para quê? Para cooperar, para que a gente possa enxergar pontos que a gente não estava enxergando. Então, as pessoas, elas podem divergir sobre as ideias, mas não sobre a realização do propósito. Qual que é a intenção aqui? Que a gente pode ter ideias diferentes, mas que a gente está nas ideias diferentes, a gente está seguindo na mesma direção. E essas ideias podem se complementar. Pode ser que a sua ideia seja melhor do que a que eu tinha tido a princípio, né? Porque a gente pode ir pegando esses saberes dos outros que vão nos impulsionar, mas estamos indo para a mesma direção. Então, a harmonia, ela precisa ser absoluta na hora da execução do plano, para que não haja dúvida sobre o propósito. Então, essas discussões e esses debates, eles precisam, e esse convívio, ele precisa ser sincero e honesto, para que ele possa acontecer naturalmente e para que todas as pessoas estejam sintonizadas no mesmo centro da energia mental. Então, voltando para o exemplo da mãe do vestibular, a mãe e o filho, que a mãe está cooperando ali, que ela está criando aquele ambiente, ela vai proporcionar tudo isso. Eles vão conseguir ter conversas, mãe, agora eu não consigo fazer isso. E estabelecer os horários para as coisas, para as rotinas de casa, entende? Tudo vai ser construído para proporcionar a harmonia e principalmente essa energia também, né? Porque pensa, com a hora que você senta para estudar, vem alguém e bate na porta para você fazer tal coisa. Aí você senta para estudar e alguém te interrompe de novo. E aí você senta, cara, você fala, pô, ninguém tá me vendo. Ninguém tá entendendo, né? Então, como que eu posso buscar de forma amorosa comunicar cada vez mais a importância daquele momento para mim, certo? E aí a gente vai aprendendo a se expressar, tá? Então, desculpa, coceira na garganta.
para produzir uma sinergia perfeita, pensando no exemplo lá da banda que a gente falou, né, do Guns N' Roses. O que que acontece? Para que a banda possa se apresentar, quanto ensaio é feito? Quantos ensaios são feitos para ter um show? São muitos ensaios. Então, essas reuniões da mente mestra, esses encontros para conversar sobre o seu propósito, eles têm que ser mais constantes. Fez sentido isso daqui? Porque quanto mais constantes eles são, mais nutrientes a mente mestra, lembrando que a mente mestra tem a sua própria energia, ela consegue captar. Quanto mais reuniões, conversas, discussões a gente tem, é como se fosse o treino de uma banda. Mais assertivo a gente é na hora do nosso show. Então, todos conhecem muito bem sobre as notas musicais, todos conhecem muito bem sobre a partitura, mas precisa-se praticar incansavelmente até que haja uma harmonia perfeita. Se algum deles estiver fora do tom, compromete a banda inteira. Fez sentido aqui? Então, se alguém da mente mestra tiver, então é importante dedicar tempo na construção da mente mestra, por isso que eu disse a importância de criar a mente mestra dentro de casa. Por quê? Porque se tiver em desarmonia, você concorda que aquilo vai estar te roubando energia? Né? Vai estar sempre roubando a sua energia. Então, você precisa trazer essa cooperação. Você vai se tornar habilidosa em trazer essa cooperação. Então, quando você tem. E se você, por exemplo, nos cargos de liderança de empresas, né? O que que acontece? É muito importante esse espírito de cooperação na realização de uma meta, na realização de um propósito. Então, todos precisam saber qual que é o propósito, todos precisam saber o que é que nós estamos buscando, quais são as prioridades relevantes para o grupo no momento, tá? Para quê? Para que a gente possa aceitá-las ou recusá-las e também para ter disciplina para conseguir executá-las. E o mais importante, confiar mutualmente e colaborar harmoniosamente e voluntariamente. Então, quando a gente consegue criar de fato essa energia da mente mestra, a gente tem a plena consciência que estão todos em cooperação harmoniosa. Então, as pessoas vão te trazer ideias, sabe? Os insights, tudo vai começando a aparecer e a gente vai começando a receber esses acessos. Então, para formar a mente mestra, demora-se sim um tempo até que a gente vai ajustando, que são os treinos da banda, né? Cada um com o seu papel ali, um toca violão, o outro toca bateria, cada um tem a sua partitura com a sua parte que lhe cabe, só que a hora que os dois executam, fica a harmonia, fica a harmonia impera ali na música. Então, até que você alcance esse domínio, né, dessa energia para que ela flua, vai um tempo que a gente precisa treinar. Então, é criando o roteiro, é criando o script, é convidando, né, harmoniosamente para que as pessoas cooperem com aquilo, até que estabeleça-se essa harmonia. Mas uma vez desenvolvida a mente mestra, ela fica desenvolvida, tá? Então, por exemplo, se a mente mestra que você quer criar, por exemplo, agora é dentro do casamento, depois vocês só vão mudar a partitura. Faz sentido aqui? Depois que a banda ensaiou, que a banda formou aquele time, você troca as músicas. Você monta um novo show, mas você já sabe que você pode confiar na banda como um todo, certo? Então fica muito mais fácil dali para frente. Então, todo líder, né? Então você tem que liderar aí a sua mente mestra. Então você precisa definir o modo que você vai coordenar a mente das pessoas que estão envolvidas. Tem pessoas que acabam usando manipulação, ameaça, castigo, mas a gente sabe que a recompensa direta em troca de apoio ainda é a melhor forma. Qualquer pessoa é capaz de reconhecer um líder que possui essa maestria. E, obviamente, que o método dele não é a manipulação, tá? Então, a harmonia voluntária é a única maneira que funciona por muito tempo. Quando a gente adquire essa harmonia voluntária, a gente sabe que a gente pode dar qualquer partitura na mão dessa banda, que a banda vai treinar
e vai executar muito bem aquele show. Se tiver qualquer tipo de divergência, não tente dominar por força, tá? Pelo medo ou pela manipulação. Então, assim, às vezes você, eu quero passar no vestibular. Se o filho fica gritando com a mãe e tudo mais, vai ser sempre uma pedra no sapato. Ele vai sentar para estudar, a mãe vai chamar para fazer alguma coisa. Sabe aquela coisa? Então, a gente precisa trazer esse espírito de cooperação. Tá? Então, mantenha a sua liderança pela diplomacia, pela lealdade e pela cooperação. Todas as pessoas são importantes, mas nenhuma é insubstituível. Todas as pessoas são importantes, mas nenhuma é insubstituível. Então, procure essa colaboração das pessoas, procure a colaboração de pessoas que possuem o que te falta para que você consiga realizar o seu propósito. A questão é, se é verdade que não podemos vencer sozinhos, também é verdade que não podemos vencer se estivermos rodeados por pessoas desleais e sem motivação. Se as pessoas não tiverem, então, aí o que acontece? É o meu objetivo, é o seu objetivo, é o objetivo da Elisana. Se eu não conseguir, através da minha paixão pelo meu sonho, criar esse espírito de harmonia e obter essa cooperação dentro da minha casa, vai ser muito mais difícil. Não é impossível, tá? Mas o esforço é muito grande. Porque a gente sempre vai estar com essa sensação de desmotivação. E daqui as pessoas são desleais comigo, de que, poxa, eu não posso fazer minhas coisas. Poxa, ninguém me ajuda. Poxa, quando é a minha vez, eu não tenho vez, né? Quando na minha vez entende? Então a gente vai estar sempre se colocando para trás. Por isso que eu acho lindo a criação da mente mestra, porque ela começa a dar voz para a gente, para nossa verdade, e de como, e não é brigando, não é impondo, não é xingando, mas é mostrando o quanto isso é importante para gente. E eu tenho certeza que vocês têm, se sua mãe, né, fala que tal coisa é importante para ela, você vai mover mundos e fundos para ajudá-la naquilo. Às vezes ela pode não falar da maneira correta, e aí vão vir as discussões, vão vir as conversas, até que se estabeleça essa mente mestra, né? Então, a princípio, pode ser que você não concorde com o que ela quer, mas se ela tiver o jeitinho, se ela tiver o tato, você consegue trazer essa harmonia. Fez sentido aqui? Então, como que eu uso da sabedoria para conseguir, com harmonia, com diplomacia, ir comendo pelas beiradas? Para ir construindo essa mente mestra, porque é importante, gente. Não adianta a gente falar, porque a gente não quer a nossa vitória sem as pessoas que estão ao nosso redor. Você quer a sua vitória só para você? Não, a sua vitória é compartilhar a sua vitória com as pessoas que você ama. Então, faz sentido incluí-las também, tá? Então, a energia que resulta dessas mentes cria essa terceira força que pode ser utilizada por qualquer membro da mente mestra. Se eu e uma terceira pessoa nos unirmos em torno de um propósito definido, a soma das nossas mentes formará uma quarta mente mestra, tá? Então, todo o conteúdo dessa mente que integra a soma das forças estará à disposição de todos, tá bom? Então, a mente mestra estará disponível para todos os indivíduos que a compõem. Mas, o que acontece? Se a aliança for quebrada, essa energia se quebra também, tá? Então, se, por exemplo, eu sei que tem lugares que vai ser mais fácil, e eu não julgo que seja fácil criar uma mente mestra de todo o coração. Eu julgo que tem ali os seus desafios para você conseguir essa cooperação. Então, eu, Priscila, julgo que seja importante e reforço essa cooperação no ambiente que você está, em primeiro lugar, né? Pode ser que essa cooperação no ambiente que você está seja em torno, por exemplo, o teu propósito é estudar.
Então, que a sua cooperação, vai estudar para tal coisa, a sua cooperação seja que ali você crie o espaço, a mente mestra, para que se crie o espaço para você estudar. E aí você vai ter uma outra mente mestra, que são com as pessoas que vão te ensinar o conteúdo que você precisa, tá? Mas então vão ter várias mentes mestras que você vai criar dependendo do contexto. Mas é muito melhor que exista a mente mestra do que você não desfrutar deste benefício, dessa força maior, tá? Então, quando se trata da mente mestra, a harmonia e sinergia são inseparáveis, tá bom? Aqui ele traz também alguns exemplos que o Andrew Carnegie, que a gente falou lá no começo, né? Ele tinha a maior habilidade que ele possuía era de perceber as pessoas da mente mestra. Então, o Andrew, ele conseguia perceber se a pessoa estava realmente colaborativa ou se aquilo lá era uma máscara. E aí ele conseguia sentir essa energia da pessoa, e como a mente mestra dele era muito forte, a hora que ele percebia que alguém daquele grupo, o grupo deles eram grupos grandes, tá? Os grupos de 20, 30 pessoas. Quando ele percebia uma cara, qualquer coisa, ele tirava a pessoa da mente mestra dele, para não ter perigo da mente mestra se deformar. Então, ele tinha esse olhar perspicaz. Esse olhar aí afinadinho para perceber que alguém não está em harmonia, cai fora, porque você não faz parte daqui para frente. Tá? Ele conseguia trocar muito fácil e ele também sabia levar muito entusiasmo para as pessoas que entravam dentro do grupo. Então, sucesso é o resultado da lealdade, fé. Olha que lindo isso. Sucesso é o resultado da lealdade, fé, sinceridade, cooperação e outras forças positivas que precisam formar o nosso ambiente. Sucesso é o resultado da lealdade, da fé, da sinceridade, da cooperação e outras forças positivas que precisam formar o nosso ambiente, tá? Deixa eu ver aqui. Próximo slide. Então, nós não devemos ter medo das novas ideias, pois elas podem significar a diferença entre sucesso e fracasso. E o único motivo que nos impede de realizar nosso sonho é o fato de ainda não termos desenvolvido o poder necessário para conquistá-lo. O único fato de não termos realizado o nosso sonho é o fato de não termos desenvolvido o poder necessário para conquistá-lo. Aqui, esse poder necessário para conquistá-lo. A gente trabalha muito dentro das deusas com a parte energética. Muito, 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 muito. A gente sabe que nós somos seres energéticos. A gente faz a meditação para que a gente traga essa atenção da energia para nós, para que a gente possa canalizar para os nossos projetos. Se tem algo no meu ambiente me perturbando, essa sementinha vai ficar me roubando energia o tempo todo. E essa energia que eu poderia estar aplicando, estudando algo que me desenvolveria para conquistar o meu sonho, eu vou gastar criando pensamentos destrutivos para mim. Fez sentido aqui? Então, a minha falta de controle, porque eu não consigo criar a harmonia dentro do ambiente que eu estou inserida, eu sei que as outras pessoas, tem pessoas que vão ser mais difíceis, tem outras que vão ser mais fáceis. Mas talvez, eu não sei vocês, mas talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo sobre esse assunto dessa maneira. Então, talvez você nem nunca tenha tentado criar uma mente mestra dentro de casa. Talvez você nunca tenha percebido a importância de se desenvolver uma mente mestra, de compartilhar o ensinamento da mente mestra dentro de casa, não é? Então, assim, os nossos pais não sabiam disso, os nossos avós também não sabiam disso, mas a gente está tendo o poder de desfrutar disso. Então, por que não me desenvolver para desenvolver essa habilidade de criar mente mestra? Se eu conseguir criar uma, conseguir criar a segunda, conseguir criar a terceira,
né? Então, eu vou ter desenvolvido muito bem o poder necessário para criar mente mestras que vão me ajudar a desenvolver o que é necessário para criar os meus sonhos, tá? Então, o primeiro passo é a gente ter um propósito definido para a nossa vida, e o segundo passo é transformar esse propósito em um conceito claro e conciso. Então, por exemplo, aqui, o que que você pode fazer? Você pode criar um mantra para você. Agora vamos para uma tarefinha, tá? Você vai criar um mantra em volta do seu propósito definido. Em 5 anos, serei tal coisa. Em 4 anos, em 3 anos, escolha alguma coisa e aí você vai fazer dessa frase um mantra, tá? Para você repeti-la todos os dias. Em 2 anos, em 3 anos, escolha a frase para você lê-la todos os dias, tá? E aí você vai fazer o que depois? Um plano para que você possa transformar esse objetivo em realidade. E depois formar aliança com as pessoas que desejam se unir a você na realização desse propósito, certo? Uau! Falei, meninas. Dúvidas? Parei, parei. Pri, nesse gancho, a gente pode trazer o exemplo de quem quer começar uma dieta. Se você não tiver muito definido quantos quilos você vai querer perder, quantas vezes na semana você vai fazer uma caminhada ou vai na academia, você não vai fazer essa caminhada. Mais do que isso, se você não tiver um propósito, por que que você quer emagrecer? É para ficar gostosa mesmo? É para se sentir bem na cama? É para caber nas roupas? É porque você tá com o teu triglicérides, teu colesterol alto? Tem que ter um porquê muito definido, porque senão Se perde. qualquer evento bate e você vai fazer outra coisa, porque a gente não quer ir lá fazer academia, não quer ir lá caminhar. Exatamente isso. E Precisa. aí a gente cai também naquele negócio de comunicar para a família. Se você não comunicar, não explicar que é importante, todo dia vai ter um lanche, vai ter um refrigerante. As outras pessoas não é obrigada a saber, não é obrigada a colaborar. Exatamente isso. Então, é muito importante isso, porque você pode desenvolver isso com e às vezes pode ter alguém junto que queira também emagrecer. Então, a hora que você Exato. falou, E aí quando você começa às vezes pontuar, mas eu não tenho dinheiro para essa academia. Aí você começa a comunicar isso para as outras pessoas, quer fazer academia, você começa a ver uma academia ali no bairro, uma uma caminhada, promoção de um tênis, entendeu? As coisas vai acontecendo, né? As coisas vão exatamente. tomando direção, mas você tem que ter o norte, né, para poder saber qual que é a direção. E aí, por exemplo, que nem você falou, É fácil, mas quero não é emagrecer fácil. 10 quilos em um ano, por exemplo. Então, esse é em um É, ano. e, Não, então, e, por e, e- exemplo, esse é teu objetivo principal. Eu quero emagrecer em um ano, eu estarei. Hoje eu tô, não sei quanto eu peso hoje, mas 60, 70. Hoje eu tô com 70, então vamos supor que seja ir para pesar 60, certo? Então, em um ano, eu pesarei 60 quilos. Esse é o meu objetivo principal definido. Por quê? Aí você pode escrever o porquê. Porque eu quero caber nas roupas, isso e aquilo. Como? e também não fazer umas doideiras, eu vou caminhar e colocar isso 7 dias da semana. Então, Porque no segundo dia que você não for, você vai ficar frustrada, vai ficar então, chateada, entendeu? como? Eu Colocar quero o teu cortar. descanso, não adianta, nunca fez exercício, quer fazer tudo de uma vez? Não vai, coloca 3 vezes na semana. Exatamente. Então, por exemplo, começo, primeiro mês. E aí você pode elaborar um plano. No primeiro mês, 2 vezes na semana para ficar leve. No segundo mês, você vai para 3 vezes por semana.
No terceiro mês, você continua 3 vezes por semana, entende? Por quê? Porque aí você monta um planejamento. Você E monta fica mais fácil também, né? fica mais Porque fácil você de você coloca, nossa, seguir. eu preciso perder 10 quilos. Meu Deus, é gritante isso na tua cabeça. Não, mas eu vou perder, sei lá, 1 quilo por mês, né? Ainda vou ter Exatamente. uma sobra de 2 meses ali, não sei, sabe? Sim, Só, mas é né? importante a gente ter isso É, definido, é mais fácil, né? o que a gente está buscando para a Em gente metas, poder ter pequenos clareza. metas, né? Tem que tê-las, não tem como não tê-las. Não tem como não tê-las. A gente quer realizar alguma coisa porque elas nos direcionam se a gente está seguindo naquele caminho ou não. Se eu Sim. não ponho a meta de emagrecer, como que eu vou emagrecer? Entende? Como que eu vou olhar para isso? Então eu tenho que ter essa clareza. Não adianta falar, Uhum, ai, não, né, é desculpinha. Enquanto você não colocar como meta de verdade, como um objetivo a ser alcançado, você não vai uhum. melhorar a sua alimentação, você não vai fazer academia, você não vai fazer a caminhada, vai ser sempre na próxima segunda-feira, e a segunda-feira não vai chegar. Aquela segunda-feira eterna que nunca chega. Então, né? Então, isso que é importante. E aqui a gente pode ter várias metas, né? Uma para cada área da nossa vida. Então, na área profissional, qual a meta que eu quero ter? No relacionamento, qual é o objetivo que eu quero? Na minha família, com os meus filhos, qual é o objetivo que eu quero desenvolver ao longo desse ano? Porque aí todo ano, você concorda que se a gente se separar em 5 áreas da nossa vida, todo ano você bate 5 metas. E aí, o ano que vem, você já tem mais um gás, porque você sabe que você realizou as 5. Então, você cria planos para realizá-la em um ano, né? Então, em um ano, quero emagrecer 5 quilos. Pô, dá para você emagrecer 5 quilos. O que que eu vou fazer? Só que levar a sério, né? Esse compromisso com a gente. Que também é isso que falta muito, esse comprometimento, esse compromisso interno. É muito fácil na segunda não estar aqui. Então, assim, primeiro, meus parabéns para vocês, porque a gente É sabe que muito muito. fácil no domingo falar que vai começar a dieta na segunda. Então, eu tiro o chapéu para vocês, porque não é qualquer um que vem na segunda-feira se desenvolver, estudar, buscar, aprender, porque a segunda é o dia que você tem todas as desculpas do mundo para não fazer. Então, meus parabéns para nós! Até eu tenho desculpas para não fazer, tá? De vez em quando faço umas para aqui para não abrir, tá? Mas eu me comprometi com as meninas, entende? Então, é o Ô, espaço Pri, que a gente se desenvolve juntas. ô, Pri, eu vi uma vez num treinamento, acho que daquele Muse, sabe? Aquele fortão lá, Ah, que ele fala que o ruim não é quando você quebra uma dieta ou, tipo, você sai do trilho do que você estava fazendo. O problema é quando você demora para voltar. Por exemplo, sei lá, você falou que você vai na academia de segunda a sexta, todo dia, todo dia, todo dia. Aí você pula a segunda. O problema não é a segunda, o problema é a terça. Porque se você não ir na terça, a probabilidade de você não ir não, na e na quarta e não quarta ir já mais é aumenta. muito maior do que se você na terça você ir. Não, na terça eu vou criar estratégias para eu não falhar. Porque o deslize é ali, ó. Depois que você erra, você voltar. Exatamente. É Exatamente. igual falhar aqui ou faltar na terapia, tipo, né? Daqui uma semana você já esqueceu, entra tanta coisa, né? E aí você começa a ter aquele. É que é muito mais fácil a gente deixar os outros como prioridade. É, com certeza. É muito. E assim, e acaba sendo. Prima, mas sabe o que eu vejo assim? Mas a gente volta no começo lá, de planejar, de colocar as coisas no papel, de você visualizar. Amiga, Quantas vezes eu não participei aqui, eu não participei na segunda de manhã, porque simplesmente não estava anotado na minha agenda. Não via. mas tem muito, muito, infelizmente, que é
a desculpa que me faltava. Sabe aquela coisa assim? Era a desculpa que me faltava. Tipo, foi na sexta que eu mandei mensagem pra vocês que eu falei, nossa, a Thalita acordou. Ela colocou o celular dela pra despertar 10 horas da manhã. Foi na sexta. Aí na sexta-feira eu não tenho cliente, de sexta eu não marco cliente, que eu faço outras coisas, e eu tava na TPM, corpo de dor atacado, enfim. E aí o que aconteceu? A Mauri saiu para trabalhar bem cedinho, despertou meu celular às 7 horas, mas estava até escuro ainda, e aquele frio, sabe? Aí a Thalita abriu os olhinhos assim, olhou pra minha cara. Ai, mamãezinha, te amo tanto, fica aqui comigo. Eu olhei pra cara dela, falei assim, era desculpa que me faltava. Porque eu já não queria sair dali, entendeu? Só que com ela falando daquele jeito, a culpa foi da Thalita, porque ela me veio com aquela carinha ali maravilhosa. Como que eu ia sair da cama? Uhum. Entendeu? Então, assim, a gente usa disso para muitas vezes para coisas das outras pessoas, mas para dizer que a gente está certa também. Estou dizendo que eu estou certa ou errada? Naquele momento foi o momento que eu escolhi, eu sabia que eu não tinha outros compromissos e eu poderia ficar até as 10, era mais cobrança da minha mente do que de fato ter algo que eu não precisasse fazer naquele horário, entendeu? Então eu realmente podia me permitir aquele tempinho. Eu tive que brigar com a minha mente carrasca que queria, né? Falei, não, eu posso ficar. Mas a questão é, quantas vezes tudo o que os outros vêm nos trazer, a gente usa como uma desculpa que nos faltava? Entendeu? Aí É, amanhã chega o sim, ciclano. A sexta foi a Thalita. Aí no sábado foi outra desculpa. Aí no domingo foi outra desculpa. Aí na segunda já foi outra desculpa. E aí exato. você vai buscando. Ai, mas sabe o que foi? É que ontem a minha irmã apareceu aqui e aí não tinha como eu deixar ela na mão. E aí amanhã, ai, o vizinho, o gato do vizinho, você não sabe o que aconteceu? Entende? Então você sempre, se a gente deixar, sempre vai ter a desculpa que me faltava. Sempre, 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 sempre. Sempre vai ter uma situação que vai caber ali certinho pra você falar assim, ai, que bênção, não vou, né? Ai, que bênção. Pra falar pra vocês, ó, hoje a internet não estava funcionando mais cedo. E aí eu ia mandar mensagem, eu falei, não, eu vou abrir, se a internet cair, eu vou abrir, vou abrir. Por quê? Porque ali dentro de mim deu aquela coisa assim, ai, com a internet caindo, sabe? Mas o que que era? A internet caindo? Era desculpa por eu não fazer o que eu preciso fazer, o que eu gosto de fazer, porque a hora que eu entro aqui é uma delícia ficar com vocês. Mas até vencer essa limitação, porque eu também estou lidando com tudo isso, eu também tenho bloqueios que eu preciso transpor, entende? Então tem vezes que a Uhum, procrastinação vai querer me pegar pelas pernas. Mas e aí? E aí sim. eu vou entrar e se cair, eu vou pedir desculpas e a gente continua, entendeu? E aí, vim, tô aqui, graças a Deus deu tudo certo. Falei pra caceta. Elisana quer falar, meu amor? Não, é isso mesmo. Acho que vencendo as barreiras, né? Dia após dia, e não se deixar retroagir, né? Sempre para frente. Porque as desculpas elas vêm. Elas são lindas e elas vêm até floridas pra gente pegar elas. Entendeu? Elas aparecem naquela hora, assim, né? Às vezes é um WhatsApp que você abre, que vai te estressar, que aí você fala assim, ai, já não tô com cabeça. Ai, vi tal coisa agora. Ai, me tirou do sério, não tenho mais cabeça para estudar hoje. Entendeu? Quantas? Quantas e quantas, sendo que às vezes é um momento de muita construção para a gente, né? Que traz tanto fortalecimento interno, se manter ali constante, se olhando. Aqui dentro da Mente Mestra, a gente está trabalhando muito com o propósito definido e acho que é uma coisa que, por exemplo, quando que, por exemplo, meu avô, minha avó, as pessoas ao meu redor, quando que eles falavam, compartilhavam os sonhos deles com as pessoas, era tudo em positivo, entendeu? Tipo, alguém escolhia alguma coisa e todo mundo tinha que seguir a onda. Não tinha o ouvir as outras partes, entende? Porque você está criando os teus objetivos, mas você tem que ter consciência que as pessoas que vão estar com você também têm o objetivo delas, né? Então a gente precisa equilibrar. Tem coisas que você vai ceder, tem coisas que o outro vai ceder também.
Então, como que eu consigo colocar isso de verdade em prática na minha vida? Por quê? Porque quantos anos eu vou ter no relacionamento? Se eu conseguir construir isso agora, como que será daqui para frente? Então, faz sentido eu me esforçar para aprender a fazer isso com maestria. Até porque depois a banda ficou formada, né? Depois que a banda tá formada, é só escolher a música, meu bem. Só escolher a música e ensaiar, porque você vai dar show. Vocês que fazem parte da Mente Mestra irão dar show. Não tem como ser diferente. Se tem a confiança, se tem a cooperação, se tem a delicadeza, se tem a harmonia, entende? Então, do mesmo e é muito esse olhar para o outro, que se tem coisas que são importantes para mim, tem coisas que são importantes para o outro também. E aí a gente se eu quero comunicar o que é importante para mim, eu também tenho que entrar no espaço de entender o que é importante para o outro também. E aí a gente cria muito mais essa harmonia. Ai, que lindo. Vocês querem falar mais alguma coisa, meninas? Que eu falei muito hoje, hein? Ó, fiquei até sem. Não, Pri, concordo com tudo, gênero e grau. Mas eu agradeço muito, então, a presença de vocês de todo o coração, por numa segundona estarem aqui. Meus parabéns por isso. Eu sou muito grata, muito honrada. Vocês me incentivam, me estimulam, fazem com que eu dê cada dia mais o meu melhor. Então, muita gratidão de todo o coração mesmo para vocês. E nos vemos você nos vemos amanhã cedo. A Elisana, eu preciso conversar com ela também. E até semana que vem na comunidade de deusas. Beijos, obrigada, Falou, meninas. Pri, Amo até vocês. amanhã, se Até Deus. amanhã. E nós não terminamos, ficou faltando 3 slides. Aí acaba o livro ou acaba Não, só acaba esse tipo capítulo? esse capítulo. É grosso esse livro? Sim, só pra eu 700 me. páginas. Carai! Se você tá fazendo um resumo dele, das Tô, páginas, o que tô. que é? Como que é? É, Pra eu me um entender resumo. melhor. Um resumo, Tá, tá? tá. Beijos, gente. Fiquem com Deus, viu? Tchau. Tchau, Boa Pri. semana, né? Até amanhã. É, beijo.